seja muito bem-vindo a mais um podcast Dica de hoje. Vamos falar sobre ações, mais especificamente sobre ações e dividendos e as maiores promessas, entre aspas, de pagadoras de dividendos para o ano de 2022. Ou seja, nós vamos falar sobre um estudo da Economática justamente sobre essas probabilidades de bons resultados em dividendos e juros sobre capital próprio para esse exercício atual, ou seja, o ano de 2022, e também falar um pouquinho, porque nesse mesmo estudo a Economática cita que havia feito esse estudo em 2021 e aí ela traz então a comparação do que havia sido projetado e o que de fato aconteceu. E claro, você já sabe, o meu companheiro de conversa nesses dias é o chefe Daniel Nigri, analista CNPI, também fundador do Dica de hoje. Bem-vindo, chefe. Oi, obrigado, Paty. Bom dia. Voltando de férias, porque é importante a gente tirar umas férias às vezes. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é exatamente esse de dividendos. Afinal, se não tivessem os dividendos, não teriam férias. Por isso que é importante eu sempre pensar dessa forma. Então, as férias existem por causa dos dividendos, então eu volto agora a falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre o estudo da Economática. E assim que eu passar para você, depois a gente já começa, porque é importante, sempre quando a gente analisa um estudo, as pessoas não dão muita atenção a isso, elas vão direto para a tabela, é saber as premissas, as condições para o estudo. Senão, ela às vezes fala assim, poxa, mas aquela empresa que paga tão bem não entrou no estudo, Então, tem algumas premissas, tem algumas restrições para que a Economática tenha dado essas empresas que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Nesse podcast de hoje. Exatamente. Mania de vídeo. Porque tu faz pouco podcast e muito vídeo, chefe. É por isso que tu tem que dar uma equilibrada, tem que fazer mais podcast também. No dia que você equilibrar e fizer mais vídeo, aí a gente conversa. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí, infelizmente, não vai acontecer. Essa questão dos critérios, ela é muito importante. Inclusive, hoje pela manhã, o Dica de hoje tem um grupo lá no Telegram, que é um grupo de ex-alunos, de um curso de análise fundamentalista avançado. E uma das notícias que estávamos discutindo lá dizia a respeito justamente ao varejo em São Paulo ter dado um salto na comparação com 2021. Ou seja, o varejo vendeu mais. E aí falava-se, obviamente, da questão da renda, que a renda havia aumentado, e aí a gente começou a falar sobre estatística, a gente começou a falar sobre critérios, e isso que o Daniel falou é realmente muito importante para que você compreenda as conclusões. Não basta apenas entender aquela empresa é a melhor pagadora de dividendos, e aí você vê que, na verdade, aquela projeção não se confirmou. E grande parte das vezes essa não confirmação se dá justamente por aqueles critérios estabelecidos não terem sido cumpridos. A vantagem é que se você acompanha trimestralmente a empresa, você consegue antecipar o não cumprimento daquele critério, ou seja, você vai vendo, poxa, mas ela devia ter apurado lucro, mas nesse trimestre ela apurou prejuízo. Aí no trimestre seguinte, outro prejuízo. E assim sucessivamente. Então, esse acompanhamento dos critérios, ele facilita muito a execução ou não dessa tabela projetada, Antes de passar, então, a palavra para o Daniel, para que a gente possa falar no que consiste, então, esses critérios, falar também sobre essas empresas, eu vou citar aqui para que as pessoas consigam compreender como esses estudos, essas projeções, às vezes elas podem acabar se tornando ruídos. E aí tem um livro novo que é de um autor que o pessoal de investimento gosta bastante, porque ele traz mais essa questão comportamental. E essas planilhas, elas mexem, sim, muito com o emocional das pessoas, porque as pessoas tendem a acreditar que essas projeções são certezas e que elas irão, de fato, se realizar. Então, Ruído é o novo livro do Daniel
Desculpa, deu uma travada aqui na minha internet, desculpa. Esse novo livro, esse Ruído, ele traz muito sobre essa perspectiva do julgamento individual e também do julgamento em grupo. Então, essa ideia de que se está sendo falado por muitas pessoas é uma certeza de execução. E aí tem uma parte do livro que diz o seguinte: ruído no julgamento individual já é bastante ruim, mas a tomada de decisão em grupo acrescenta outra camada ao problema. Um grupo pode ir em todas as direções, dependendo em parte de fatores aparentemente irrelevantes. Quem fala primeiro? Quem fala por último? Quem fala com confiança? Quem está vestido de preto? Quem sentou do lado de quem? Quem sorriu? Quem ficou sério? Quem gesticulou no momento certo? Todos esses fatores e muitos mais afetam os resultados. Diariamente, grupos similares tomam decisões muito diferentes sobre contratações, promoções, encerramento de atividade, estratégia de comunicação, regulamentações ambientais, segurança, admissão numa faculdade ou lançamentos de novos produtos. E aí ele continua dizendo o seguinte: há multidões sábias, cuja média dos julgamentos se aproxima da resposta correta, mas também há multidões que seguem tiranos, alimentam bolhas de mercado, acreditam em magia ou vivem sob a influência de uma ilusão compartilhada. Diferenças menores podem levar um grupo a um firme sim e outro essencialmente idêntico a tender a um não enfático. E devido à dinâmica entre os membros do grupo, o nível do ruído pode ser elevado. Essa proposição vigora tanto nos casos de ruído entre grupos similares, como dentro de um único grupo, cujo julgamento firme sobre uma importante questão deveria ser visto como apenas mais um dentre uma nuvem de possibilidades. Esse livro, ele é muito bom, eu recomendo que vocês leiam, e essa parte especificamente, que é o capítulo 8, que fala sobre essa questão do julgamento e fala da importância de você entender que são projeções, são probabilidades. É muito importante, principalmente para quem está iniciando os investimentos em renda variável, ter muito cuidado quando lê qualquer tipo de estudo que projeta. Porque a tendência emocional é as pessoas acreditarem que aquela projeção tem uma grande probabilidade de certeza. Então, é preciso que você conheça o risco e lembre que a maior parte desses estudos é baseado em dados quantitativos. E nós sabemos que negócios são feitos por pessoas, ou seja, a análise qualitativa também é muito importante. Dito isso, para que as pessoas não digam que eu falo demais, apesar de que eu falo, sim, bastante, esse podcast é justamente para isso. Vamos falar sobre os critérios, então. Quais foram os critérios estabelecidos para esse estudo da economática poder, então, tabelar essas promessas de maiores dividendos para 2022? Então, a economática, né, é uma empresa que é muito séria e que, enfim, né, a gente não precisa falar nada sobre ela. Inclusive, a gente aqui está assinando a economática também e é impressionante a quantidade de informação que tem lá desde 1986. Mas nesse estudo deles, a gente consegue ver aqui o seguinte, né, as condições. Volume financeiro médio diário em 2021 superior a 5 milhões por dia. Então, quer dizer, aquela tua empresa, se ela tiver um volume financeiro médio diário menor do que isso, ela talvez não vai estar aqui na planilha. Ela não vai estar. A empresa registrou lucro no ano de 2020 e nos 9 meses de 2021. Por que 9 meses? Porque eles travaram ali no dia 31 de dezembro de 2021. Então, só tinha resultado de 9 meses das empresas. Lucro dos 9 meses de 2021 tem que ser pelo menos 75% do lucro acumulado no ano de 2020. Quer dizer, o lucro precisa estar crescendo, na verdade. Né? Seria que em 3 trimestres conseguiu 75% do lucro, no 4º trimestre completaria no mínimo os 100%. Quer dizer, ou pelo menos o lucro tem que estar de lado. Né? A empresa deverá atingir lucro no ano de 2021 igual ou superior ao do ano de 2020. Ela até escreve aqui. Considera-se que a política de distribuição de dividendos de juros sobre capital próprio da empresa no ano de 2022 vai ser equivalente ou superior à do ano de 2021 e a ação tem que ter distribuído dividendos ou juros sobre capital próprio no ano de 2021.
Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que essas condições, elas são muito parecidas com as que a gente coloca, não são idênticas, mas são muito parecidas com a que a gente coloca lá no curso Geração de Renda, por exemplo. Né? Porque a gente percebe como a pessoa acaba conseguindo gerar renda. Ela gera renda a partir não apenas do dividend yield. Não é porque uma empresa pagou muito dividendo em um determinado ano, é porque ela pagou muito dividendo, mas também porque ela tem previsibilidade e ela vai continuar pagando dividendo no futuro, e não apenas um bom dividend yield de um ano e a previsibilidade, mas também o potencial de crescimento. Tá? Então, esses 3 pontos são muito importantes na hora de você traçar qualquer tabela. Não adianta você pegar uma empresa que foi uma bela pagadora de dividendos em 2021, por exemplo, por causa de um não recorrente, e depois, agora, ela pode não pagar. Né? Eu acho até que uma das principais que eles até colocaram em 2021, que era a Cine, né, a Cine Properties, que era a antiga empresa da Cirela, né, a antiga CCCP, a Cirela Commercial Properties, por exemplo, ela pagou um dividend yield de 60%, por exemplo, em 2021. Ela vendeu vários imóveis delas corporativos e ela distribuiu esse valor, por exemplo, aos acionistas. Você vê que ela pagou 60% de yield, né, 887% acima do projetado em 2021, por exemplo, pela Economática, e ela não entra agora, por exemplo, para 2022, porque não entra, por exemplo, nessas condições. Quer dizer, foi um dividendo completamente não recorrente. Então, é importante a gente ter essas ideias dentro da nossa cabeça. Não É, eu, basta apenas o yield, você tem que olhar também previsibilidade e crescimento. Essas duas coisas são um ponto importante que eu acho que o pessoal pode anotar mesmo. Essa questão de desinvestimento e aí paga dividendo é uma coisa que não é recorrente. Você não pode ficar vendendo o teu patrimônio o tempo todo, porque senão você acaba sem nada e aí não existe empresa. E o segundo ponto é a famosa redução de capital. Né? Então vamos enxugar vamos reduzir isso aqui, vamos reduzir aquilo ali, e aí vamos fazer uma distribuição. Isso não pode ser mantido a longo prazo. Então, isso é muito importante. E às vezes, o investidor que não entende muito bem de contabilidade deixa passar esses detalhes e aí não entende por que aquela empresa que ele achava que era boa não está na lista. Isso. Bom, tem também questão de liquidez aqui, segundo eles. Sim, e tem uma última condição que eu acabei não lendo. Eles colocam como, né, linha de corte a taxa de juros básica de 9,25%, que era aquela que estava no final do ano passado. Tá? Então, quer dizer, eles só vão pegar empresas que tenham potencial de distribuir yield superior a 9,25%, o que é uma condição bastante interessante. Né? Você já sair recebendo 9,25% é muito legal. Exatamente. Então, vamos começar aqui a falar das empresas, que senão o pessoal se chateia, né? Não tem problema. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta, né, chefe? Faz parte. Boa. Então, vamos lá. Olha só. O primeiro deles aqui, eles colocam como projetada a Bradespar, em primeiro lugar. Quer dizer, é uma empresa que pagou muito dividendo em 2021. Né? Eles até colocam aqui que em 9 meses de 2021 foi 19%, ela já até pagou mais do que isso. E agora projetado para 2022, 44%. E aí eu acho que é importante a gente falar da Bradespar pelo seguinte, na minha visão, eu já cansei de falar, né? Eu acredito que a Bradespar é uma empresa que ela não teria mais motivo nenhum para existir hoje em dia. Sim. Ela, segundo o site dela, diz assim: a prioridade da Bradespar é a participação em empresas líderes de segmentos maduros da economia que apresentem taxas de retorno consistentes e de longo prazo. Algo bastante similar ao da Itaúsa, por exemplo. Só que a Bradespar, há um tempão, ela só faz investimento na Vale. E ela, ano passado, ela acabou reduzindo a quantidade de Vale que ela tem na carteira e distribuiu isso para os acionistas. Então, é algo muito similar ao que a Cine fez. Né? Então, hoje a Bradespar tem 5,7% só da Vale,
está longe de ser uma posição de controle ou qualquer coisa do gênero. Inclusive, aqui no site da própria Vale tem outros investidores que têm participação já maiores do que a própria Bradespar. Enfim, a Bradespar é alguma coisa que sobrou do passado da Vale. Tá? E é mais ou menos isso. Agora, ela tem condição de pagar todo esse dividendo? Segundo a Economática, sim. Agora, eles fizeram isso antes do fechamento do ano. E no dia 29 de dezembro de 2021, foi pago R$ 6 por ação preferencial, que significaria 2 bilhões e 300 milhões. Então, a minha dúvida é se esses R$ 6 entra ou não nesse cálculo, porque se entrar nesse cálculo, já são 25%. E aí, na verdade, esse valor já foi pago. Então, esse 44 menos 25 daria alguma coisa em torno de 19, que ainda é muito interessante. E esse é o que a Economática imagina. E outro dado que eu acho interessante, que tu pode explicar, porque as pessoas não conseguem entender muito bem a questão da mediana do yield nos últimos 5 anos, que eles também colocam no estudo. Então, a partir do momento que tu analisa que eles dizem o seguinte, olha, a Bradespar pode, em tese, distribuir mais em 2022 do que distribuir em 2021, considerando o yield percentual, afinal de contas, esse yield leva em consideração o preço da ação. E a gente sabe que a maior parte das ações teve uma queda muito forte em 2022, pelo menos no início de 2022. E aí, quando a pessoa faz a comparação entre a mediana do dividend yield dos últimos 5 anos e verifica o quanto de yield está sendo pago no ano de 2021 ou tem projeção para ser pago no ano de 2022, se vê essa discrepância. Mas parte disso também é devido à correção de mercado da ação, da cotação sofrida em 2022. E aí eu queria que tu explicasse um pouco para as pessoas, se tu leva em consideração, tu como analista, nas tuas análises de boas pagadoras de dividendo, essa mediana do dividend yield dos últimos 5 anos, ela é muito importante? Sim, ela é importante, mas eu gosto mais de olhar o crescimento do dividendo ao longo do tempo. Eu sou muito focado em geração de renda. Eu sempre penso que as minhas viagens elas só vão acontecer se o dividendo por ação crescer. Então, é uma visão muito mais lá americana. O americano usa muito dividendo por ação. Né? E eu gosto mais de olhar o crescimento desse dividendo por ação. De qualquer forma, essa mediana ela é importante e chama muita atenção, já que você antecipou esse assunto da mediana, do seguinte. São 24 ações que a Economática colocou aqui. Né? Quando você olha a mediana do dividend yield dos últimos 5 anos, sabe quantas passaram de 9,75%? Só a Copel, a Even e só. 2. Sim, até porque tem algumas aqui que tem 0 nos últimos 5 anos. Exato. Lembrando que é mediana. Sim. Não é média. Exato. Né? Então, por exemplo, a Marfrig provavelmente ela só pagou dividendo em 2020 e 2021. Então, a mediana dela deve ter sido 2017, 0, 18, 0, 19, 0, 20, um dividendo interessante, 21 dividendo surpreendente, por exemplo. Exato, a mesma coisa mediana é 0. A média é diferente. A média é maior do que 0, mas a mediana é 0, porque você tem 3 zeros aí. E a mesma coisa vale para os Minas? A mesma coisa vale para os Minas. Exatamente. Se tu pegar um passado recente, tu vai... E é isso que é muito importante. Lembra no início da nossa conversa, quando eu disse que dados quantitativos são, sim, extremamente importantes, mas que a análise qualitativa, ela também precisa acompanhar o processo, é exatamente para que você consiga compreender isso que a estatística tabulou para ti. Então, é muito importante que você saiba essas pequenas diferenças. Essas explicações, elas são muito importantes para que você faça um uso, sim, muito proveitoso desses estudos, dessas grandes empresas, que são ótimos, como o Daniel falou, mas que você tenha, assim, parcimônia na conclusão de que aquele investimento, porque é natural, emocionalmente, a tendência é a gente acreditar
que se hoje é uma boa pagadora de dividendos, a perpetuidade, digamos assim, é um caminho que você acredita ser certo, né? E não é bem assim. E para o pessoal saber, vamos lá, além da Bradespar, qual é a segunda que a gente tem na lista? Bom, aí tem Bradespar ON e PN, depois a gente vai para a Gerdau Metalúrgica, que é a Goal, que é algo muito similar ao que acontece com a Bradespar. Se a Bradespar investe em Vale, a Gerdau Metalúrgica investe na Gerdau, que é a GGBR. A grande diferença é que a Gerdau Metalúrgica tem uma posição de controle. Ela tem só 38%, mas é uma controladora. Sim. E ela, inclusive, divulga o resultado dessa forma do consolidado. Inclusive, eu já vi muita pessoa física fazendo confusão por causa disso. Ela fala, nossa, tá muito barato, não sei o quê, e aí ela não tá pegando o lucro líquido dos controladores, não tá pegando o patrimônio líquido dos controladores na hora de fazer preço sobre valor patrimonial, enfim. Ela acaba comparando o que ela não tem com o que ela tem, e aí acaba dando erro em alguns indicadores. Mas o projetado para a Gerdau Metalúrgica, por exemplo, pela Economática, está aqui em 20,39%. O real em 2021 foi 20,60%. E a mediana segundo os dados aqui. A mediana dos últimos 5 está em 4,14%. Sim, porque pegou a época ruim da siderurgia. Exatamente. Mas você vê que a Gerdau Metalúrgica, ela pelo menos chegou a pagar dividendo, né? Assim como a Gerdau, diferente da Usiminas, lá como você falou que era zero, que é o setor de siderurgia parecido aí. Mas ainda assim, pelo cálculo, pelo estudo da Economática, nesse ano tem um projetado de 9,4%. Mesmo tendo uma mediana nos últimos 5 anos a zero. Exato, é isso. Constam nessa lista também Petrobras e Vale. Nós já fizemos um podcast aqui, tu explicou a tua posição sobre ambas, inclusive nesse mesmo podcast a gente falou sobre a Eletrobras. A Eletrobras não está nessa lista, tá, gente? Mas ainda assim tem toda aquela manchete sobre privatização, etc, etc. Nesse podcast anterior, falamos então sobre a questão da Petrobras e da Vale, qual das duas seria um melhor investimento, na opinião do nosso analista-chefe, e aí ele falou o que ele pensa, mas ambas estão aqui. Você tem uma posição muito clara, né, sobre os prováveis caminhos que ambas tendem a percorrer nesse próximo ano, considerando que vem aí a eleição, considerando que a política externa movimenta de uma forma que não existe uma projeção tão acelerada de crescimento. Sobre os dados delas nessa lista, o que tu tem para falar para o pessoal? É assim, o dividendo que é pago em 2022, tem parte dele que é um dividendo que vem de 2021, né, que é aquele discutido na Assembleia, por exemplo, né, de acionistas. Então, tem parte do em 2022, por exemplo, são duas empresas que vão pagar grandes dividendos. Inclusive, a Vale já pagou R$ 3,70 por ação, né, que é referente ao ano passado, e a Petrobras já anunciou R$ 2,00 e pouco para agora, para abril ficar ex e em maio fazer o pagamento. Então, quer dizer, são empresas que sim vão acabar fazendo pagamentos grandes de dividendos. O grande problema que eu sempre falo é a pessoa perpetuar isso, ela acreditar que esse dividendo vai ficar para sempre. Né? Eu posso dizer assim, o dividendo da Petrobras vai ficar para sempre desde que ela não mude a política dela de preços e desde que o petróleo continue pelo menos acima de $90. Hoje está 115, então está tranquilíssimo para a Petrobras. Cara, se ela ficar aí 2, 3, 4, 5 anos com o petróleo nesse nível e não mudando a política dela de preço, ok, ela vai pagar dividendos maravilhosos ao longo desse tempo e deve até se valorizar. A questão é, entendendo o Brasil como eu entendo nos últimos anos, eu acredito que a tendência é que roa em um dos dois lados. Ou rói o preço do petróleo antes e cai, aí a empresa pode continuar com a política dela, ou a ação, ou o preço da gasolina e do diesel vai ficar muito caro a ponto do governo intervir e baixar o preço da gasolina e do diesel. Essa questão do ICMS é uma medida paliativa, por enquanto. Sim.
né? Porque não vai segurar se o preço do barril do petróleo subir mais ou se o dólar, por exemplo, disparar. E em E a, relação a a Vale, Vale, a Vale eu acho que ela ainda tem um pouco mais de potencial de crescimento. Ela tem alguns investimentos para crescer, diferente da Petrobras, que o que ela vai crescer, ela vai desinvestir, então a quantidade é parecida. A Vale, na minha visão, ela ainda tem um potencial, mas também já está chegando próximo aí do limite desse potencial. O que é interessante a gente observar, sabe o que é? É que você vê que as primeiras empresas, né, ainda mais se incluir a Petrobras ON, a gente tem 6 empresas que são empresas de commodities, porque é isso sim. que está na crista da onda. São essas empresas que estão dando lucros grandes. E dividendo é parte do lucro. Não adianta. Sim. Outra coisa que é interessante da gente ver é que das 24 empresas que eles colocam aqui, 17 são empresas que subiram em 2021. E só 7 caíram. Isso é legal também para a gente mostrar que muitas pessoas elas falam assim, não vou investir nessa empresa porque eu acho que já está um pouco cara. Ela subiu muito no ano passado, então eu não vou fazer investimento. Então, quando você tem alguns estudos que mostram que esse momentum é muito importante também. Tá? É claro que não são todas as empresas que subiram que vão continuar subindo, mas aquelas empresas que são boas, a tendência é que elas continuem subindo, enquanto a empresa que é ruim, ela tem a tendência de continuar caindo. Então, você tem que tomar cuidado com essa questão. Tá? Não é porque a empresa subiu que ela não vale a pena ou que você tem que esperar obrigatoriamente uma correção. Você tem que fazer a tua análise. Ou melhor, uma correção no mesmo nível, né? Porque é mais ou menos assim, verdade. as pessoas pensam, Eng, poxa, eu só vou comprar Eng se voltar para os 20. Não, peraí, a realidade dos 20 era diferente da realidade que a gente tem hoje. Patrícia, mas a realidade de hoje é péssima. Ok, mas ela pode ficar pior. Então, ela pode chegar nos 20? Pode. Agora, você esperar ela chegar nos 20, ainda assim é, entre aspas, uma aposta de que vai acontecer e ninguém sabe se vai acontecer. Por isso que a análise qualitativa precisa casar com a quantitativa. Só para fins de informação, a mediana do yield dos 5 anos da Petrobras e da Vale é bem parecida, é 9,12% na Vale, 9,25% na Petrobras, e aí elas dobram esse projetado para 2022. Ela sobe para 18,77% a projeção do dividend yield da Vale e 18,41% da Petrobras. E no meio delas tem a Copel. A Copel, que é energia elétrica, né? E que, vejam só, a mediana do dividend yield dos últimos 5 anos é 1,4%. E aí agora... Na PNB. Na ordinária é lá em cima, é 17%. Isso. E aí agora ela sobe para 18,77% no projetado de 2022. E aí a pergunta é, nossa, mas o que aconteceu, né? O que aconteceu com essa empresa? De onde veio, de repente, essa distribuição maravilhosa? De onde surgiu esse dinheiro? Não havia distribuição anterior? Então, como é que a pessoa começa a investigar isso? Então, antes da gente responder sobre a Copel, é importante falar que sempre nessas listas tem muitas empresas de energia elétrica. Então, vamos falar aqui que nessa lista está entrando a Copel 3, a Copel 6, a CPFL Energia, a Taesa e a CEMIG. Isso. Tá? Então, são 5 empresas desse setor de energia e dessa vez chama a atenção que a gente não teve nenhuma aqui do setor de saneamento, o que é estranho, né? A gente está tendo uma distorção muito grande. Sim. Então, o que a gente está vendo aí? Tá? Mais especificamente na Copel, a Copel é uma empresa que ela mudou ano passado a política dela de dividendos, né? Era uma política lá de 25% e agora ela passou para 50% ou até mais ano passado, dependendo, pode até ser mais do que 50% do lucro. Além disso, ela está com caixa recheado porque ela vendeu a Copel Telecom, então ela já distribui alguma coisa, mas alguma coisa deve ficar para esse ano. E, além disso, a gente tem o fim da crise hídrica, que vai acabar baixando o preço de energia elétrica. E, além disso, a gente tem também os reajustes agora do preço,
porque ano passado a crise hídrica cobrou o preço, né? Então, as distribuidoras, elas sempre vão pegando o atrasado. Então, acontece o problema e aí no outro ano ela vem o reajuste. O que já teve de reajuste esse ano foi o da Light, aqui no Rio de Janeiro, que veio ali em torno de 15%. Então, se A as outras Neoenergia também teve reajuste. mas foi em novembro do ano passado, o próximo é em abril, não? Eu acho que é. A não ser que tenha saído esses dias que eu estava viajando. Aí eu posso dar uma olhada aqui. Mas a Copel deve vir um reajuste alto. Então, se vier reajuste na faixa de 15%, uma empresa que já é lucrativa e que, enfim, está com caixa recheado no momento de alta agora de juros também, assim, uma empresa que deve trazer um dividendo tão alto. Um dividendo alto. Não sei se chega nesses 18% que eles estão colocando aqui. Se bem que, quando eles fizeram o cálculo, a ação estava um pouco mais baixa, né? Foi ali em 31 de dezembro. Devia estar ali em torno de R$6, R$6,10. Hoje a gente já está pensando com a cabeça de R$7,60. Então, isso aí já dá uma diferença. Já cai de 18 para uns 14 hoje, 14,5. Mas mesmo assim, seria um dividendo bastante interessante. Ela vem com um dividendo grande, ela vem com um dividendo interessante, com certeza. Tem um outro ativo dessa lista, que aí não é mais de energia elétrica, vem para os bancos, que é um ativo que ou as pessoas gostam muito, ou elas dizem, nossa, ter isso aí é pior do que ter renda fixa. Não que renda fixa seja ruim, não me entendam mal, não é a minha opinião. Banrisul. O Banrisul consta na lista, então, o BRSR6, ele consta na lista com uma projeção de 10,70% de dividend yield projetado para 2022, e a mediana do dividend yield dos últimos 5 anos é de 9,38%, ou seja, não tem uma grande diferença dos últimos 5 anos para a projeção agora de 2022. Lembrando que, claro, ele também sofreu muito lá na recessão, 2015 e 2016, a cotação dele chegou a R$5, R$6, e agora não está muito diferente, deve estar na casa dos 10, 11 ainda, mas já havia batido mais de R$15, próximo a R$20. Então, e ele é o único banco na lista, certo? Certo, é o único banco na lista agora. Bom, se você quiser contar setor financeiro, tem a B3 também, mas banco seria só o Banrisul. O Banrisul, ele junto com a Iven, né, que é a construtora aqui, são os únicos dois que têm o dividendo projetado próximo da mediana. O Banrisul 10,70 e a mediana é 9,38, aí vem 12,61 com a mediana 13,06. Então, são talvez aqueles dois ativos que são um pouco mais constantes, vamos dizer assim. E o Banrisul é exatamente isso, ele é mais constante. Em 2021, ele não entrou nessa tabela como os 23 melhores, mas agora ele está entrando provavelmente porque aumentou a política de distribuição dele de 40% para 50%, porque deve voltar a reduzir a contribuição social sobre lucro líquido de bancos, provavelmente, né? Porque teve aquele aumento durante a pandemia, e também porque no início de 2021 os bancos ainda estavam com aquele problema do CMN, né, do Conselho Monetário Nacional, que não deixavam eles distribuir mais do que o limite mínimo estatutário. Então, agora caindo isso, o Banrisul já deve entrar aqui. Eu senti falta do Banco do Brasil. Eu também. Para falar a verdade. O Banco do Brasil poderia ter entrado aqui, ele tem um dividendo projetado maior do que 10% esse ano. Eu, pelo menos nas minhas projeções, eu estou pensando alguma coisa entre R$3 e R$3,20. No início do ano, o Banco do Brasil estava com preço menor, que entraria nessa faixa. E uma outra coisa que eu acho muito importante de lembrar a todos vocês que estão nos ouvindo é que o Banrisul é um exemplo ótimo, assim como a Grendene, que é a próxima, que eu vou perguntar aqui para o meu chefe, é um ótimo exemplo de quando a gente fala sobre ruído. Por que eu fiz questão de abrir a nossa conversa falando desse livro? Desse trecho específico sobre ruído? Porque você vai ter sempre um grupo
principalmente em rede social, enfim, WhatsApp, Telegram, seja o que for, que vai dizer o seguinte: poxa, mas aquele ativo é péssimo, ele não serve para ninguém. Não é assim. Então a gente precisa pensar o seguinte: você tem empresas cíclicas que têm no histórico uma mediana menor, mas que devido a uma conjuntura global, ou seja, aumento do preço das commodities, tiveram uma receita muito maior e souberam fazer uma gestão adequada dos custos. Agora, isso é possível continuar? Tudo que a gente enxerga para 2022 é sim uma continuidade, pelo menos no primeiro semestre, de alta dos preços. Mas a cada nova safra, quando se fala, por exemplo, de commodities agrícolas, você tem uma revisão disso. É mais ou menos a questão do trigo da M. Dias com a guerra Rússia-Ucrânia. Então, por enquanto, o trigo está nas máximas dos últimos 14 anos. Agora, vem uma nova safra aí na América do Norte. Então, pode ser que você tenha uma safra muito maior e que acabe compensando parte dessa escassez e desse temor pela falta. Ah, mas a Argentina está fazendo isso. Tudo bem, a Argentina é muito grande, mas ainda assim ela não vai parar de exportar. Então, são conjunturas que a gente precisa analisar, mas que você precisa entender se cabe na sua estratégia. Então, o que é o Banrisul? O Banrisul não tem, e o Daniel já escreveu isso em vários relatórios, né, chefe? Não é um ativo que tem uma projeção gigantesca de crescimento, mas ele não é um ativo que tem um risco absurdamente grande de dar prejuízo, por exemplo. Então, por isso que a análise desses critérios é muito importante. E a mesma premissa, pelo menos no meu ponto de vista, como analista de negócios que sou, é em relação à Grendene. Sobre a Grendene, a gente sabe que ela o Banrisul, só para terminar o Banrisul, essa semana, muito provavelmente, ele deve anunciar. Ah, não, ele já anunciou o dividendo. Ele vai pagar o dividendo essa semana. Né? Ele vai pagar dividendo aí na verdade, juros sobre capital próprio de 33 centavos. Então, 33 centavos sobre o preço dele dá já aí uns 3% mais ou menos. Então, já começa a contar aí esses 10,70 da projeção, já começa com 3. Vai para a Grendene. Pois é. Em relação à Grendene, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que ela é uma indústria. Ela é uma indústria que possui um caixa gigantesco. Então, a primeira coisa que você vai ouvir de qualquer investidor de Grendene é isso. Ela tem um caixa, eu não sei se ainda é, porque faz um tempinho que eu não olho para ela. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu estava abrindo exatamente para isso. Um caixa maior do que a receita. Então, a receita do ano, no caso, não sei se ainda procede a informação. E as pessoas gostam dela porque vem uma empresa que tem um mercado consumidor, é uma empresa que tem uma margem bem adequada dos produtos, tem uma produção enxuta, quase não tem perda de produção, e aí as pessoas, outro grupo, diz o seguinte: mas não é um ativo de crescimento porque está com dificuldade de expandir, de aumentar. Aí ela veio, no ano passado, com uma estratégia de ampliar lá fora. Então, a mesma coisa que a Alpargatas fez, que outras empresas fizeram também. A questão é, ela tem dinheiro, ela tem caixa. O que pode, de fato, ser distribuído? Ou ela é uma empresa que está crescendo bastante, aumentando muitos lucros, e por isso que ela tem uma projeção de distribuir mais? Não, aquela primeira questão que você passou, eu estou aqui com os dados da Grendene, a receita dela foi 2,8 bilhões de reais, e mesmo que você some caixa, aplicação financeira de curto e longo prazo aqui, vai dar 1,5 bilhão. Caiu bastante o caixa dela nesse último ano. Depois tem que até olhar o que aconteceu. Aumentou aqui investimentos, teve uma queda do total de ativos, enfim. Tem que dar uma olhada aqui. Aumentou também estoques aqui, crédito tributário, tem que dar uma olhada. Ela deu uma mexida com essa estratégia comercial nova. Então. Ela deu uma mexida aí no caixa dela, reduziu um pouco o caixa nesse último ano. O que é importante da gente tratar na Grendene é que, sim, é uma empresa que passou por um período ruim ali, até antes da pandemia, se exacerbou ali no segundo trimestre de 2020, mas ela já está conseguindo, pelo menos, recuperar um pouco daqueles resultados que ela tinha antes. Tá? Então, no quarto trimestre de 2021, ela já chegou aqui num resultado líquido de 29%, por exemplo,
e em 2021, 25%, com 601 milhões de reais de resultado líquido do período. Tá? Quando a gente pega aqui dados da própria Grendene, tá? Se a gente pegar o valor de mercado dela hoje de 8 bilhões e meio, se ela tiver esse lucro de 601 milhões, ela, mesmo pagando 100% do lucro, ela não consegue chegar nesse 10%. Pois é. Né? Então, quer dizer, ou a Economática está acreditando que o lucro da Grendene vai subir em 2022, o que até eu acho que é possível que isso aconteça. Os primeiros trimestres foram ruins. E aí esse lucro teria que chegar pelo menos em 850 milhões desses 600 atuais. É uma alta bastante expressiva, não é tão fácil de conseguir isso. Ou se não, ela vai ter que distribuir alguma coisa de reserva ali, alguma situação dessa. O que surgiu no mercado aí é que talvez tenha uma fusão dela com a Vulcabras. Eu já estou começando a ouvir uns boatos desses. Sabe? Eu também ouvi. O que não seria uma estratégia impensável, né? Na verdade, seria bem coerente. Uma última empresa que eu gostaria de falar, que está nessa lista aqui... E que a Vulcabras quer voltar até a Azaleia. Provavelmente. E uma empresa que... digamos assim, que na pandemia se deu muito bem, que foi a Portobello. Mas ainda antes disso, ela havia recebido aquela restituição tributária que também mexeu bastante com a contabilidade dela, e aí as pessoas começaram a olhar para ela, muita gente nem se lembrava que ela existia, e aí começou a olhar para ela, mas ela é uma empresa que também sofre bastante com essa variação dos custos, porque o custo dela é muito pesado, sim, é uma indústria, né, gente? A maior parte das indústrias tem um custo muito grande quando se trata de energia para execução da estratégia, né? E aí, sobre a Portobello especificamente, tem um yield projetado de 11,70% e a mediana dos últimos 5 anos, 1,89%. Mesmo considerando que 2020 foi um ano que parte, pelo menos, dos setores da economia viu sim as vendas aumentarem, ainda assim eles tiveram custos que também pressionaram bastante a margem. Sobre Portobello, qual é a tua visão? Hoje saiu até uma matéria interessante. Ela assinou um contrato com a Oak Street, eu não lembro a empresa. Lá nos Estados Unidos, eles vão fazer um investimento lá, uma nova planta lá nos Estados Unidos agora. É uma internacionalização da marca mais forte. E a Portobello vai começar a expandir lá para outras terras também. Então, vai ser um contrato build to suit de 20 anos. Chamou atenção o investimento, 90 milhões de dólares, né? São 450 milhões de reais. E isso me chama um pouco de atenção. Quer dizer, uma empresa que tem 200 milhões de lucro, né? Claro que o investimento não é feito por ela. Ela vai alugar esse galpão, ou esse showroom, enfim, né? A forma que for. É um investimento grande para o tamanho da Portobello. Acho que isso vai acabar trazendo uma retraçãozinha aí do dividendo projetado. Claro que a Economática não sabia disso há 3 meses atrás. Outra coisa também é com relação ao mercado interno. O mercado interno já mostra algum desaquecimento na construção civil. Só que aqui a gente precisa entender o seguinte, né? A construção civil ela tem um ciclo muito longo. Então, na construção em si, o que demanda mais? Você vai demandar cimento, você vai demandar aço, você vai demandar terra, você vai demandar areia, saibro, enfim, esse tipo de material, tijolo, né? Então, é um tipo de material. Agora, o da Portobello é um material mais de acabamento, né? Sim. Esse material, ele acaba entrando na construção normalmente com atraso. Então, ele entra com 1 ano e meio, 2 anos depois do início da construção. E aí, o que a gente deve ver? A gente talvez veja ainda um bom resultado na Portobello, porque são as obras que foram ali feitas em 2019, 2020, 2021. Elas vão chegando em um estágio da obra que elas demandam esse acabamento.
ou se não a própria pessoa, né? Ela se muda para a casa que ela comprou e aí ela quer botar um piso mais bonito, etc. Então entra a parte toda do porcelanato, da Porto Belo, das louças, etc. Então, a Porto Belo ela ainda deve demorar um pouco mais para sentir esse peso da construção, mas é claro que vai acabar sentindo alguma coisa também. Então, a minha visão é que essa vai ser uma das mais difíceis de conseguir entregar esse dividendo que a Economática está colocando aqui. Uhum. E a Dexco também, né? Seria similar, por exemplo. Uhum. Que é a antiga Duratex. Isso é muito importante. Isso que o Daniel falou, nessa fala dele sobre a questão de ser uma notícia agora que pode vir a influenciar a projeção de dividendos que ela pode pagar em 2022, é o que a gente tanto insiste nesse aliar as análises. Projeção pode mudar de acordo com as estratégias da empresa. A estratégia da empresa, obviamente, a maior parte das estratégias é feita antecipadamente, considerando um cenário de mercado. A partir do momento que aparece uma boa oportunidade, ou então uma informação que a empresa ainda não havia divulgado ao mercado, mas que já estava planejando acontecer, as coisas mudam. A cotação sofre por isso ou por aquilo, ou ela aumenta ou ela cai. Então, essas informações que vão acontecendo ao longo do exercício, que mudam, ou pelo menos têm a possibilidade de mudar o lucro líquido, afetam também essas projeções de pagamento. Eu acho que, para finalizar aqui a nossa conversa, chefe, seria interessante mostrar para o pessoal, sabe o quê? De 2021, a Economática tinha feito esse mesmo estudo. E aí, dessas ações que haviam sido colocadas nessa lista, algumas delas, inclusive, estão na carteira do Dica de hoje e haviam projetado um yield menor do que de fato foi pago, ou seja, algumas tinham projeção de desempenhar muito bem, acabaram desempenhando muito mal. Outras tinham uma projeção menor, acabaram projetando melhor. Tem alguma ou algumas ações que tu gostaria de mostrar para o pessoal dessa lista que tu acha que seja importante explicar? Então, uma coisa que eu acho que é interessante da gente mostrar é o seguinte: existem muitas diferenças entre as listas, né? Em 2021, o benchmark era 2%, que era a Selic da época. Então, entrava muita empresa, né? E eles botaram aqui 23 empresas. Agora, quais são as que ficaram, as que permaneceram? São aquelas que são mais constantes. É algo que eu bato muito na questão lá do geração de renda, né? No workshop que a gente está fazendo. Hoje, 8 horas, tem uma nova aula do workshop, amanhã tem outra. Então, quer dizer, o que tem de empresa aí que continuou? Tipo, ano passado não tinha Vale, não tinha Petrobras, não tinha Gerdau, não tinha Gerdau Metalúrgica, não tinha nada disso. Quais são aquelas que tinham, né, e que continuam? É Copel, é CPFL Energia, Taesa. é B3, é Taesa. São essas empresas. Você vê que são empresas de setores muito mais resilientes. Né? Então, essa resiliência é importante para a pessoa que está buscando investir em dividendos. Então, acho que esse é o principal ponto que eu queria aproveitar para passar para vocês. Agora, com relação à projeção, né, eles tinham uma projeção aqui em que se o dividendo real for maior, é mais do que 100%, né, porque é maior. E se for menor, aí vai ser um valor vai ser menor do que 100%. Então, tiveram das 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 empresas que pagaram menos do que o projetado e 12 que pagaram acima, para você ver como a projeção é complicado de se fazer. Né? Agora, as que estão lá embaixo chamam muita atenção. É verdade. Enalta, que é uma empresa que teria caixa para distribuir muito dividendo, mas preferiu não fazer. Ela está tentando fazer novos investimentos para crescer, porque ela quer crescer igual a PetroRio, igual a 3R, mas parece muito que ela não sabe como fazer isso. Embora ela tenha aumentado a participação no campo de Atlanta, ela pegou 50% da Barra Energia durante esse ano. E as outras duas chamam mais atenção, AES Brasil e Sul América.
Por quê? Porque as duas acabaram entrando em algo que era impossível de se prever. É verdade. Então, quer dizer, a Sul América aumentou a sinistralidade porque tiveram ondas de Covid piores do que a de 2020. Era impossível alguém prever isso lá atrás, né? Sim. Muitos falavam, inclusive, que o pior já passou no início de 2021. Igual falavam no início de 2022. Bom, agora já estou até sem máscara aqui no Rio de Janeiro. E a AS Brasil teve a maior crise hídrica dos últimos 91 anos e ela é uma empresa que tem grande parte, talvez a maior empresa de capital listada que tenha geração hídrica. Exatamente. Tanto que ela está mudando, né? Tentando redirecionar um pouco para poder diversificar e não sofrer tanto no futuro, né? Isso, há 365 anos ela está tentando mudar. Não confundi, falei dias ao invés de anos, não, mas é mais ou menos isso. A AS Brasil já mudou até de nome, mas não consegue mudar a matriz energética. A gente sabe que tu não gosta muito dela, Chave, a gente sabe. Não, eu gosto. Ela tá até na dica prévia, eu gosto, mas ela, né, não, tu aquela... não gosta muito. É igual aquela mula que você vai puxando, ela não sai do lugar, não empaca, né? Mas vai. Uma hora vai. Outra empresa que eu acho que seria interessante citar para o pessoal que estava em 2021 é justamente a Hering. A Hering que foi vendida, né? Vocês sabem. Para o Grupo Soma. Exato. E outra empresa que, aliás, a gente escreveu relatório sobre ela. Bom, a Sul América vai ser vendida agora para a Redditor também. Isso. Que também estava lá embaixo, das que não distribuíram tanto. E a Hering, obviamente, que está lá embaixo também, né? Mas uma que está em cima, que eu acho que é muito interessante a gente fazer também esse paralelo, afinal de contas, falamos das cíclicas na tabela de 2022, estamos falando de 2021 também. A Minerva. A Minerva que tinha uma projeção, então, baixa, mas que acabou realizando o dividend yield bem maior. Isso. Na época, a projeção dela era de 2,5% só de yield, e ela acabou entregando 11,06%. Isso acabou trazendo uma valorização da ação de 15%, aqui segundo a Economática. E, enfim, esse ano de 2022 ela vai pagar até um pouco menos, ela vai pagar uns 7%, mais ou menos. Mas foi bem acima, foi 435% acima do projetado. Só perdeu mesmo para a Cine, que acabou pagando 887% acima do projetado, que foi o que eu falei no início do vídeo, que foi por causa de venda de ativos. É quase que uma amortização, né? Não é nem um dividendo. Sim. Outro ponto que eu acho que é muito importante de citar na tabela de 2021 é a SLC. Porque a SLC ela teve um movimento muito grande na pandemia de valorização dos ativos. Mas em relação ao dividend yield, como foi o comportamento? Então, segundo os dados aqui da Economática, ela acabou tendo um dividendo ali de 3,87%. O que me chama realmente a atenção na SLC é o que ela conseguiu pagar um dividendo ainda interessante, mesmo com todos os investimentos que ela tinha feito no final ali de 2020 e 2021. Né? Porque ela juntou com a Terra Santa, tanto que hoje a Terra Santa arrenda as terras para ela tem uma empresa, né, que é a Land 3, que inclusive é a terra mais cara do Brasil, como eu costumo dizer hoje. Não, a Land 3 é a terra mais cara, porque ela está sendo negociada infinitas vezes acima do valor patrimonial dela. E ela é só terra que aluga que arrenda, na verdade, para a SLC. E a outra foi arrendamento das terras ali da Xingu, que fez ela crescer tanto e chegou a ter mais terra, né? O principal player em termos de terras do Brasil hoje, mais de 600 mil hectares, se eu não me engano. Não estou com o número aqui de cabeça, mas eu acho que era por aí. Então, é uma empresa que mesmo com todos esses investimentos conseguiu pagar porque o mercado ficou muito favorável. Sim. E isso eu acho que é muito importante de deixar como mensagem final aqui da nossa conversa. É que as cíclicas, elas não são imprevisíveis, mas que sim, de fato, elas têm variáveis bem específicas que precisam ser consideradas e que não devem ser perpetuadas. Isso que o Daniel falou, de que
a mediana do yield dos últimos 5 anos dos últimos 5 anos já acontecida em relação ao projetado para o próximo ano precisa ser avaliada com muito cuidado e que é mais importante ainda você prestar atenção na projeção futura, ou seja, quais são as estimativas de lucro para a empresa ao longo de 2022 e, quem sabe, 2023, 2024, dependendo da previsibilidade de resultados. Então, se o Daniel tivesse que dizer para as pessoas que têm intenção de ter uma carteira gerando renda através dos dividendos, quais são esses pontos fundamentais? Lembrando que aconteceu sim a aula do workshop ontem, está disponível lá no YouTube do Dica de hoje. Muita gente acompanhou ao vivo ontem, mas óbvio, fica gravado, você pode acessar. Vai ter outra aula hoje, mas você pode dar uma adiantada para a gente, chefe, assim, prestar atenção no quê? E principalmente acompanhar o quê ao longo dos resultados trimestrais? Eu acabei já adiantando um pouquinho, né, aqui. A gente precisa olhar empresas que tiveram lucros recorrentes nos últimos anos e não aquela que teve um lucro muito grande em um ano, mas que nos outros anos teve prejuízo. É interessante que a empresa tenha uma política já bem definida de distribuição de dividendos, e isso você consegue ver de forma bem fácil. Se ela pagou dividendo, por exemplo, nos últimos 5 anos, 10 anos, de forma recorrente, ela tem isso. E interessante também empresas que estão aumentando o lucro, né? Que tem crescimento de lucro ao longo do tempo. Assim, eu não gosto de pegar de um ano para o outro, eu gosto de pegar, assim, nos últimos 5 anos. Isso aí até o próprio Graham escreve no livro Investidor Inteligente. Ele fala nos últimos 10 anos tem que ter crescido uns 33%. Tá? Não é um super crescimento, mas é um crescimento ok. Que lá nos Estados Unidos compensaria, por exemplo, a inflação do período. Eu não vejo muito problema de trazer isso para o Brasil, não. Tá? Mesmo que perca um pouco da inflação esse crescimento, pelo menos mostra que a empresa está conseguindo crescer o lucro dela. Então, ter previsibilidade, ter esse crescimento e ter recorrência. São as 3 palavras-chave na hora que você precisa buscar empresas para dividendo. Você está acreditando que uma determinada empresa vai pagar dividendo e ela é cíclica? Ok, coloca um percentual menor da tua carteira nesse tipo de empresa e, principalmente, busca aquelas empresas que ainda não são as melhores pagadoras de dividendos. Evitem aquelas que já estão lá em cima, né? Evitem exatamente essas que apareceu no topo aqui da lista da Economática. Provavelmente essas têm mais chance de ter uma retração de resultado, eu não estou falando de precificação, do que o contrário. Exatamente. E, aliás, quem quer ler esse estudo da Economática, ele está disponível. Pesquisa aí na internet, maiores projeções de dividendo 2022 da Economática, e você vai ter as tabelas, o estudo, tudo aquilo que a gente falou aqui está aberto ali para você ler, estudar e, claro, chegar às suas próprias conclusões. Eu vou até dar um spoiler aqui. Das cíclicas que saíram para 2022, a que eu mais gosto da planilha delas é a Unipar. Já temos um spoiler. É um spoiler. É isso. E é muito importante que você lembre que quando a gente fala sobre geração de renda com investimento, a gente não está falando necessariamente apenas sobre ações. Mas é claro que é uma das categorias de investimento. Até porque vou aproveitar, já que tu falaste do curso de geração de renda, o Daniel aborda no curso fundos imobiliários e também renda fixa. E a renda fixa, aquela, né, que havia morrido há alguns anos atrás, ressuscitou, né? Então você tem aí, não é só tesouro direto, tá, gente? A gente está falando de debênture, a gente está falando de outros tipos de renda fixa que também são boas oportunidades e que podem ser aproveitadas. Afinal de contas, o investimento tem que ser analisado de acordo com o movimento do cenário externo. E aí vem um outro ponto muito importante. Você vê que a renda fixa é tão importante que o próprio benchmarking da Economática é baseado na renda fixa, por exemplo. Exatamente. Por que a precificação dos ativos muda de acordo com essa mudança da taxa que mexe com o preço dos títulos lá no Tesouro Direto? A pessoa que não aprende renda fixa, ela não consegue analisar bem a ação. Exatamente.
Se você tem uma empresa que ela tem condição de pagar, por exemplo, 10% nesse ano, se ela crescer mais ou menos o valor do IPCA, é como se você tivesse num investimento de IPCA mais 10, por exemplo. E aí você compra a renda fixa, é simples assim. Exatamente. E claro, aqui vale a pena deixar claro que no Geração de Renda com Investimentos, o Daniel ensina você a fazer a análise. Então, será que aquela debênture é boa? Onde eu busco informação? Esse preço, essa taxa, puxa, o que é esse valor aqui? Esse tempo aqui? Nossa, quando que ela foi emitida? Então, isso vale também, obviamente, para quem gosta de investir em CRI também, enfim, para todos os tipos de renda fixa e, claro, também o mais famoso deles, o Tesouro Direto e também os fundos imobiliários. E também, aqui no Dica de hoje, caso você não seja assinante, tem a carteira plena, e o Daniel é o responsável pela parte de renda fixa lá na carteira plena, e aí tem as indicações de investimento. E hoje sai o relatório, inclusive. E tem também a carteira, uma outra carteira, né, de renda fixa especificamente, que também você pode consultar, você que é assinante aqui do Dica de hoje, que fica lá na carteira Dica Prev, certo? Certo. Isso Agora, mesmo. hoje saiu o relatório de renda fixa e tem um CRA bem interessante. Eu IPCA vi que mais tu falou ontem. 6,5%, IPCA mais 6,5% isento, e de uma empresa que está bem forte aí. De Com capital lucro bem fechado, tu forte, falaste, capital né? fechado, reserva de lucro de 3 bilhões, caiu o endividamento bastante, enfim. Tu falou ontem no workshop lá no YouTube. Eu estava assistindo, chefe. E prazo curto, eu vi, gostei muito, inclusive. E é interessante que é curta, né? Até 2027, então isenta até 2027, com taxa alta, bem acima do Tesouro Direto. E se a inflação for lá para cima, o imposto não vai comer teu número. É muito bom. Gostei muito. Está Exatamente. lá no relatório da carteira plena. E para quem acha que quando se trata de carteira geradora de renda, empresas que pagam dividendos, de que é só olhar para trás, é importante que você sempre lembre de uma frase, que aliás é uma frase que é do Stephen Covey, que o Daniel postou no Instagram, eu também postei, que diz o seguinte: se a escada não estiver apoiada na parede correta, cada degrau que subimos é um passo a mais para um lugar equivocado. O grande problema é que se a gente não percebe a tempo e não faz uma gestão adequada dessa carteira, chega lá na hora de usufruir desse dinheiro, quando a gente não tem mais paciência nem saco para trabalhar, quando a gente já trabalhou uma vida inteira e quer descansar, se a gente não fizer um planejamento adequado, as possibilidades de não ter uma renda suficiente acabam aumentando, né? Então é muito importante que a gente faça esse gerenciamento adequado, e esse gerenciamento adequado ele é dinâmico, não adianta. Esse dinamismo do mercado precisa ser aplicado, mas não confundam com ficar comprando e vendendo, ser o maníaco do home broker, aquele que fica olhando a cotação todo dia e aí fica enlouquecido e começa a vender tudo, ou então comprar tudo. Um dia está muito otimista, no outro está pessimista. Isso não é gerenciar patrimônio. Está longe disso. Então, eu vou deixar aqui um espaço para que o Daniel possa falar um pouquinho mais sobre essa questão de geração de renda, sobre essa questão de dividendos, e possa se despedir do pessoal. Isso, o meu recado final para despedir é o seguinte: a pessoa que investe baseado em dividendos, ela não precisa pensar que ela não vai ter crescimento. Tá? Porque acaba que esse é o grande mantra das pessoas. Eu não quero investir em dividendo porque senão minha carteira não vai crescer. Cara, se isso fosse uma verdade, eu não estaria onde eu estou hoje, porque eu basicamente investia em empresas de dividendo, depois de quebrar muito a cabeça. Né? Claro que eu tenho alguns investimentos em empresas small caps, mas a grande maioria delas são empresas que geram lucro e que eu espero que esses lucros cresçam. Então, bem ou mal, são empresas que pagam também dividendos. Eu, inclusive, costumo dizer que a empresa, ela cresce. Se a empresa que eu invisto, pelo menos ela cresce, senão eu vendo no prejuízo mesmo, eu não tenho esse problema. Se a empresa ela cresce e o preço da ação não sobe, eu acabo recebendo em dividendos.
Se o preço sobe, eu acabo recebendo em valorização. E aí eu tenho preferência, entendeu? Se vier via valorização, tá bom. Se vier via dividendo, tá bom. Mas isso tudo vocês vão aprender lá no Geração de Renda. Investir em dividendo não significa abrir mão do crescimento. Isso precisa ficar muito claro. Espero vocês no workshop. Obrigado pela gentileza de me chamar sempre, Paty. Imagina, o dono agradecendo ser chamado não vale, né, chefe? Todo mundo sabe disso já. Então, eu vou terminar a nossa conversa aqui com 2 frases. A primeira diz o seguinte: é sempre mais fácil ser sábio depois do fato. Ou seja, cuidado com aquilo que já aconteceu, como uma certeza de que vai se repetir. E a segunda e última frase diz o seguinte: não olhe para trás, você não vai naquela direção. Essa é especial para aquelas pessoas que mandaram várias mensagens ao longo desse ano de 2022 preocupadas, né? Nossa, a cotação está caindo, eu estou perdendo tanto, era o meu único dinheiro, o que eu faço agora? Será que eu tenho que sacar tudo e ir para um outro tipo de investimento mais seguro? Então, a gente tem que sempre lembrar que o mercado ele é muito dinâmico, a volatilidade no curto prazo ela é enlouquecedora. Quando tem guerra e quando tem inflação no mundo inteiro, de uma forma que a gente não via, principalmente na Europa, desde lá do final da Segunda Guerra Mundial e depois na década de 80 com a crise do petróleo, seria muito estranho se a gente não tivesse uma grande volatilidade, uma correção dos mercados, com as 2 maiores economias do mundo passando por problemas também, a China e os Estados Unidos. Enfim, a gente está num cenário externo complicado. A gente precisa aceitar o fato de que a volatilidade vai existir e que você precisa se manter sob controle. Afinal de contas, no mercado, você é apenas um convidado. É aquela frase que eu gosto muito que diz o seguinte: sinta-se em casa, mas lembre-se que você não está. Você é convidado, você precisa agir conforme a música, e aí entra aquela frase do Daniel, que construir leva tempo. Então, tenha paciência, aprenda. A pessoa que tem esse medo que você falou, ela entrou no mercado com a mentalidade errada. Ela deveria aprender antes de ter começado a comprar as ações ou aceitado que ela pode falhar também, já que ela quis entrar sem aprender antes. Exatamente. E é sempre válido lembrar, né, que aprender, a todo conhecimento que você adquire é sim um investimento, e esse investimento, quando bem aplicado, ele traz bons retornos. Então, eu convido você a assistir o workshop do Dica de hoje sobre geração de renda com investimentos com o Daniel. Aproveitar para falar que eu ajudo o Daniel lá no grupo do Telegram, nos 3 meses que o grupo fica ativo, para ajudar. Essa é a melhor parte. Obrigada, chefe, para ajudar vocês nessa parte de análise, de cálculo, enfim, de compreensão, principalmente na parte que me toca, né, que é a parte de gestão dos processos de análise organizacional desses negócios. Então, eu espero que vocês assistam aí o workshop. Quem tem interesse em aprender, em compartilhar também, eu espero o pessoal lá no Telegram. Muito obrigada pela participação, pela gentileza, pelo tempo e pelos conhecimentos também, chefe, nesses mais de 1 hora. Estamos aqui há 68 minutos falando, o tempo passa muito rápido. A você que está nos ouvindo, muito obrigada pela companhia. Como diz o Egbert, você que está ouvindo lavando uma louça, lavando uma roupa, lavando o carro, dando uma corrida ou na academia, muito obrigada pela companhia, uma ótima semana, um abraço e a gente se vê no próximo podcast.